Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia sem perca de tempo no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 10. Êxodo. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Amém, queridos? Êxodo capítulo 2, versículo 10. Vou contar de 1 até 3, vamos ler juntos esse versículo. 1, 2, 3. E sendo já o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, ao qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Glória a Deus. Eu me encontro feliz de poder estar aqui mais uma vez nessa igreja. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, o pastor Djalma, pela confiança de ceder o púlpito desta casa para nós pregarmos mais uma vez a palavra de Deus. Eu sou ali de Governador Valadares, Minas Gerais, e eu sou, na verdade, nascido no Rio de Janeiro, mas estou fazendo a obra de Deus ali, pastoreando em Governador Valadares, Minas Gerais, há 7 anos e meio para 8 anos. E Deus colocou nessa tarde no meu coração esta palavra, quando Deus, ele tira Moisés ali daquelas águas. Moisés nasceu numa época em que havia uma perseguição muito grande ali no Egito, porque Faraó estava preocupado, porque o povo de Israel que estava lá no Egito, os hebreus estavam se multiplicando sobremaneira, e Faraó ficou preocupado porque ele estava se tornando um povo muito grande, e ficou preocupado de vir uma outra nação para batalhar contra os egípcios, e aquele povo se levantar contra o próprio povo do Egito. Então o Faraó, ele deu uma ordem para que matasse todos os meninos, para que fossem mortos quando as hebreias tivesse na hora da sua gestação, na hora de ganhar o bebê, as parteiras egípcias tinham que pegar no pescoço e matar as crianças. Mas a Bíblia diz que as parteiras egípcias, elas tinham temor do Deus dos hebreus e não queria matar as crianças. E Faraó observou que as crianças dos hebreus continuavam vivas e perguntou o que estava acontecendo. E aquelas parteiras egípcias inventaram uma mentira e disseram: não, é porque as hebreias são muito espertas e antes de nós irmos lá para fazer o parto, elas já ganharam o bebê. Mas a Bíblia diz que Deus teve misericórdia delas, então aquele rei mandou que matasse todas as crianças que fosse menino, que fosse mortos de uma certa forma, jogasse no rio e morresse afogado. A mãe de Moisés, o pai de Moisés, observaram que aquele menino era muito formoso e escondeu aquele menino dentro de casa por 3 meses. Não conseguiu esconder por mais tempo, porque você sabe que é muito difícil esconder uma criança pequena, porque quando começa a chorar, então aguentou até 3 meses, então pegou aquele menino, fez uma arca de juncos. A mãe de Moisés e sua filha Miriam, a irmã de Moisés, foram até aquele rio Jordão e fizeram uma arca de betume e colocaram ele para descer o rio. Falou: está na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Mas naquele dia pela manhã, a filha do rei Faraó estava se banhando junto com as suas moças, e de repente ela vê aquele barquinho descendo o rio e uma criança chorando, e ela diz: é uma criança, vai lá buscar aquela criança. E quando chega ali, pega aquela criança que era, na verdade, Moisés, e quando pega aquela criança, alguém diz: é dos filhos dos hebreus. E naquela mesma hora, a irmã de Miriam, que estava ali, disse para a filha de Faraó: olha, se você quiser, eu procuro uma ama hebreia, uma mulher que sabe cuidar de criança, e eu trago ela aqui para que possa cuidar desta criança. E a filha de Faraó se compadeceu daquela criança e disse: então traga para que ela possa cuidar dessa criança para mim, porque
esse menino agora será o meu filho. E na mesma hora a própria irmã de Moisés foi lá e buscou a própria mãe de Moisés e trouxe, e a filha de Faraó entrega aquela criança na mão da filha do rei e disse assim: cuida para mim até que ele fique grande, e quando ele estiver grande você traz para mim, porque ele agora será meu filho. Então aquele menino recebeu o nome de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Deus deu livramento naquele rio ali, porque Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Você que está aqui nesta tarde, você não está aqui por acaso. Foi muitos livramentos que Deus te deu para que você estivesse aqui, para glorificar e adorar o nome dele. É bem que o diabo tem se levantado muitas vezes para tentar impedir o projeto de Deus na tua e na minha vida, mas o diabo não pode impedir, porque Deus é maior do que o diabo e de que todo o inferno junto. E o que eu quero dizer aqui, Moisés, ele recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. E Moisés começa a crescer quando Moisés chega numa determinada idade, bem precisamente os seus 40 anos de idade. Ele vai visitar os seus irmãos hebreus, foi criado pela filha de Faraó, e ele vai visitar e ele vê um egípcio ferindo um hebreu, e ele toma parte naquele negócio, e o egípcio se levanta contra ele. Moisés mata aquele homem, Moisés mata aquele egípcio, esconde o seu corpo, e no outro dia Moisés vai novamente fazer uma visita ali aos hebreus que estavam naquele lugar, e de repente ele vê um hebreu brigando com outro, e ele fala: vocês são irmãos porque estão brigando? E um daqueles hebreus diz para ele: você pensa que eu não vi você matar aquele egípcio ontem? Tu pensa que tu é juiz aqui neste lugar? E Moisés pôde observar que Faraó já sabia da atitude que ele tinha tomado, defendendo o hebreu e matando o egípcio, e agora Moisés estava perseguido de morte, porque Faraó queria matar Moisés, e Moisés sai fugitivo e vai até Midian, e quando chega em Midian, Moisés para junto daquele poço, e fica ali olhando para aquelas águas daquele poço, e Moisés começa a pensar: eu que sou Moisés, tirado das águas, agora estou aqui por causa de uma perseguição, junto daquele poço em Midian. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você: muitas vezes o diabo ele vem para nos perseguir, tentando nos tragar, mas o nosso Deus é aquele que está com a mão estendida sobre a nossa vida para nos dar livramento. E naquela hora as filhas do sacerdote de Midian vieram para tirar água daquele poço, e os pastores contenderam e tiraram e expulsaram aquelas mulheres dali, e Moisés entra mais uma vez numa briga, não porque Moisés era brigão, porque Moisés não aguentava ver injustiça, e Moisés começa a defender aquelas mulheres daqueles pastores, e de repente Moisés livra elas da mão daqueles homens e dá água para elas beberem, e elas vão para casa e chegam em casa, e aquele sacerdote chamado Reuel, ele diz assim: o que aconteceu que vocês vieram tão cedo? E elas contaram a história: quando nós fomos pegar água em um poço, os pastores contenderam e quiseram nos expulsar de lá, mas um homem que está lá chamado tirado das águas, um homem chamado Moisés, ele lutou e deu água para os animais e nos deu água. E aquele homem chamado Reuel falou: então vocês vão lá e traga este homem para cá e vamos dar uma cobertura para ele. Parecia que Moisés estava abandonado, Moisés estava solitário naquelas águas daquele poço, mas Deus estava de olho em Moisés. Deixa eu dizer uma coisa para você: pode o seu pai esquecer de você, pode a tua mãe, pode qualquer pessoa se esquecer de você, mas Deus não se esquece de você. Pode a perseguição se levantar contra a tua vida, uma porta se fechar aqui, mas Deus abre outra porta ali, porque Deus tem compromisso com os crentes fiéis. Se você tiver coragem, fala para o seu irmão assim: se não der para dar um glória, dá pelo menos um aleluia, mas não fica de boca fechada aí não. E Moisés estava ali nas águas da perseguição, naquele poço, e de repente o que acontece? Moisés recebe abrigo na casa daquele sacerdote, e Moisés fica 40 anos em Midian. Moisés já tinha 80 anos de idade, quando ele vai apacentar o rebanho do seu sogro, ali junto, em cima do monte Sinai, quando Deus se manifesta numa sarça, e chama Moisés e diz: Moisés, eu estou te chamando para libertar o meu povo do Egito. Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de boca. Moisés, não interessa, foi eu que fiz a tua boca, foi eu que fiz teu ouvido,
foi eu que te preparei, e tu vai libertar o povo, porque eu serei contigo. Pode parecer que você não tem capacidade, não tem, mas é Deus que capacita o homem, que capacita a mulher para fazer a sua obra, e o nome de Deus é exaltado e glorificado. Quem pode levantar a sua mão assim e dar glória para Jesus? Eita glória! Irmão, observa bem o que aconteceu. E Moisés é chamado por Deus para libertar o povo, mas Deus fala para Moisés: o coração de Faraó vai endurecer e ele não vai querer libertar. Eu vou mandar as minhas pragas para o Egito. E a primeira praga que foi operada naquele lugar, Deus disse para Moisés: tu pega a tua vara e fere as águas do rio Nilo, e as águas vão se transformar em sangue. E na mesma hora que Moisés tocou naquelas águas, feriu aquelas águas, as águas se tornaram em tanque. Naquela época não tinha caixa d'água igual nós temos hoje em casa, mas tinha vasos armazenado água. Até as águas que estavam no palácio de Faraó foi contaminada em sangue. Ali todas as águas foram contaminadas em sangue, e aquelas águas ali significa as águas do juízo, águas do juízo de Deus. Uma vez também Deus disse para Noé: Noé, você prepara uma arca, porque o meu juízo virá sobre a terra. E choveu 40 dias e 40 noites sobre a terra, em chuvas torrenciais, e inundou toda a terra. Mas Deus salvou Noé e a sua família, porque Deus tinha um compromisso com ele. O juízo de Deus virá sobre essa terra um dia. A grande tribulação está chegando, mas aquele que está acobertado debaixo da mão de Deus não vai passar pelo juízo do Senhor, mas vai subir para o céu de glória para adorar Ele para todo sempre. Ei, meu querido, glorificado seja o nome do Senhor. E Moisés ali, depois de 10 pragas, Deus liberta novamente o povo. E Deus liberta o povo do Egito. E o povo sai feliz e confiante, porque Deus tinha feito uma promessa grande. Quando Deus promete uma coisa para nós, Deus não promete qualquer porcaria, não. Deus ele promete coisas grandes e tremendas, coisas que nós não merecemos, mas é pela sua infinita graça e misericórdia. Era uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, uma terra produtiva, uma terra extensa. E o povo sai de lá cantando, adorando, com ouro, com prata que os egípcios colocaram na mão dele. Mas quando chega lá na frente, mais uma vez está Moisés e as águas. Moisés depara com as águas do Mar Vermelho. Essas águas significam os obstáculos que encontramos na vida, as tribulações que estão ao caminho da nossa jornada e da nossa caminhada. Quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, Ele não falou que seria um mar de rosa. Encontraríamos obstáculos no caminho, dificuldade, mas o teu e o meu Deus é maior do que qualquer obstáculo, de qualquer dificuldade. Se o mar está na tua frente hoje, pela fé, ele vai se abrir, tu vai atravessar e vai cantar o hino do outro lado, porque o teu Deus e meu Deus é Deus de vitória. Ei, meu querido, está Moisés e as águas novamente, e Moisés de frente àquele mar vermelho, e o povo começa a murmurar. Meu querido, murmurar não resolve problema, reclamar não resolve problema, ficar cheio de ansiedade não resolve problema, desesperar não resolve problema, ficar sem dormir a noite toda preocupado não resolve problema. Só uma coisa que resolve problema. Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabe. Quem clama a Deus vê mar aberto, quem clama a Deus vê vitória, quem clama a Deus vê a glória de Deus. E foi por isso que você entrou aqui nesta noite, para clamar um Deus que pode resolver o teu problema. O homem não pode resolver, mas ele pode, porque ele é maior. Levanta a mão para o alto e dá uma glória bem forte aí para Jesus. Isso. E o povo murmura, mas Moisés não murmura, ele clama. Aí Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Aí você pode dizer: pastor, como é que o povo podia marchar? Do lado esquerdo havia um monte, do lado direito um monte, para trás não dava porque vinha Faraó. Deus traçou um caminho para mim e para você, meu querido, e não há como fugir dele. Quem entra por atalho não recebe vitória, ou recebe simplesmente um vale no meio da caminhada. Mas eu e você queremos a bênção completa. Se o obstáculo está na frente, ele vai ter que sair, porque acima do obstáculo existe um Deus que é maior do que qualquer coisa. O teu e o meu Deus ainda é Deus de milagre. O Deus de Moisés é o teu e é o meu Deus nessa noite. E nessa noite eu vejo uma chuva de glória descendo aqui na igreja. Deus vai renovar crente. Deus vai curar nessa tarde. Quem crê? Quem crê? Quem crê?
Diga ao povo de Israel que marche. Talvez Moisés pudesse dizer: Senhor, como é que o povo vai marchar, Senhor, se o mar está na frente? Sabe por que Deus mandou que o povo marchasse, meu querido? O mar não se abriu simplesmente quando Moisés tocou no mar com aquele cajado. Não foi o cajado que era a chave para abrir o mar. O cajado que estava na mão de Moisés era apenas um símbolo de fé. Quem abriu o mar foi Deus. Com o sopro das suas narinas, diz o Senhor, mandou um vento e abriu aquele mar. Mas quando o povo começou a marchar, Moisés disse para o povo: vamos marchar, gente. Deus mandou marchar. Moisés, como vai marchar se o mar está na frente? Vamos marchar porque Deus vai dar vitória. E o povo começa a marchar. O mar ainda está na frente, mas o povo está marchando. O mar ainda se encontra ali, mas o povo está marchando. Sabe o que isso quer dizer, querido? Deus vai te dar vitória e vai te dar vitória. É na tua marcha, na minha marcha. Só de você sair da tua casa e vir na casa de Deus, Deus já colocou crédito na tua conta. Porque você não ficou parado, você está agindo, você quer a vitória de Deus. Era o povo que ia derrubar a muralha? Não era, mas o povo tinha que marchar em volta da muralha até que aquela muralha caísse. Então, quando o povo está marchando, quando o povo está em movimento, aí Moisés toca nas águas e as águas do mar se abrem como no montão, uma parede de água na esquerda, uma parede na direita, e o povo começa a atravessar o mar vermelho, e Miriam começa a cantar: só o Senhor é Deus. Atravessou aquele mar, porque Deus tinha uma chamada, Deus tinha uma promessa, e Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Pode parecer até impossível o que Deus te prometeu. Pode o teu Lázaro estar 4 dias de morto, não interessa. O teu Deus, meu Deus, ainda é Deus de milagre. Como o homem não pode fazer, Ele pode fazer. Aleluia. Deus quer que você tenha fé nesta noite, que Ele ainda é Deus de milagre. Abraão estava com 100 anos de idade, mas Deus tinha dito para Abraão: da tua semente eu darei uma descendência grande e poderosa. Creia na tua vitória. O teu Deus não mente. Pode a palavra do homem cair, mas a palavra dele permanece. Fala para o seu irmão: Deus está falando, irmão. Eu já cheguei aqui hoje à tarde, antes começou o louvor, Deus já usou a serva dele ali, falou comigo em profecia. Deus está falando nesse lugar, os céus estão abertos aqui. Observa bem, o povo atravessou o mar vermelho, e depois de 3 dias de caminhada, o povo estava com sede. Depois de 3 dias de caminhada, o povo com sede, o povo se depara num lugar chamado Mara, e Mara quer dizer amargura. Ali tinha um lago, e o povo, você já imaginou o povo com 3 dias de sede, meu querido? 3 dias de sede, o povo, quando viu aquela água, ele não só bebeu, mas ele mergulhou. Vamos matar nossa sede, mergulhou naquelas águas, mas aquelas eram as águas de Mara, aquelas águas eram amargas. Quando o povo tomou aquela água que era amarga, o povo começou a fazer careta, e o povo começou a murmurar, e começou a falar: Moisés, que desgraça é essa, Moisés? Se ele fosse católico, ia dizer: quanto mais rezo, mais assombração me aparece. O negócio estava esquisito, o negócio estava preto, mas a Bíblia diz que ali Deus o provou. Meu querido, Deus vai sempre provar o homem, vai provar a mulher, mas Ele não vai provar para te matar e nem para você perecer no meio da caminhada. Ele vai te provar para te aprovar. Ele quer ver a tua atitude no meio da dificuldade, no meio da luta. Se você vai permanecer de pé, acreditando que o teu Deus é Deus de vitória, e Ele vai virar o cativeiro na tua e na minha vida. Ei, meu querido, as águas eram amargas e a amargura tomou conta daquele povo, e o povo começou a reclamar, o povo começou a murmurar e começou a dizer: Moisés, olha o que está acontecendo, saímos do Egito, olha a situação como se encontra agora. Existem pessoas, meu querido, que quando as lutas vêm na vida dele, a provação, ele se torna uma pessoa amarga, ele para de sorrir, meu querido, ele não quer mais louvar a Deus, não quer mais adorar a Deus. Muitos querem até parar de ir para a igreja. Se tem um carro, quer largar o carro, ele fica amargurado por causa dos problemas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus tem solução para o teu problema. Jesus quer adoçar a tua alma nesta noite. Jesus quer alegrar o teu coração. Jesus diz: levanta a tua cabeça, porque eu sou Deus. Não é para você andar de cabeça amarga.
Basta, não é para você andar amargurado. Não é para você descontar nos outros aquilo que fizeram com você. Muitas vezes vem calúnia sobre a nossa vida. Muitas vezes vem injustiça, meu querido. Aí muitas vezes a gente vai depositando tudo aquilo no nosso coração e nós vamos nos tornar uma pessoa amarga e querer descontar nas outras pessoas aquilo que está acontecendo conosco. E Deus disse para Moisés, porque Moisés clamou a Deus de novo. Deus disse: Moisés, tem um lenho aí, pega este lenho. E Moisés pegou aquele lenho e jogou naquelas águas, e aquelas águas se tornaram doces. E Deus disse para Moisés: eu estou simplesmente provando o meu povo aqui. A bênção está logo ali na frente, querido, pertinho de Mara havia um lugar chamado Elim. Ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Deixa eu te dizer uma coisa, a prova está dura, está amargando, meu querido. Jesus também tomou o cálice lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o pai falou: meu filho, eu não posso passar, você precisa tomar esse cálice. As coisas amargas também fazem bem para nós. Se você tiver com um problema de fígado, numa colher de mel não vai resolver. Toma Atalaia, é amargo, mas resolve. Vai fazer bem depois, a vitória vai chegar. Depois da prova tem a vitória, e quem crê nisso levanta a mão e dê glória para Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você nessa tarde. Você que está passando por uma luta cruel, você que está numa prova aqui que parece que a tua prova é a maior de todas, eu tenho uma notícia boa para você. Quanto maior é a prova, maior é a vitória. Se a prova é grande, é porque a vitória vai ser maior, e o nome de Deus vai ser engrandecido e vai ser glorificado na tua vida. Ei, querido, eu estou sentindo fogo aqui. Levanta a mão direita assim, ó. Olha para cá, fala para o seu irmão: receba fogo aí em nome de Jesus. O diabo, ele luta dia e noite tentando nos parar, mas ele não consegue, querido. Nós vamos atravessando as barreiras. Observa bem, meu querido. Eles atravessaram aquelas águas de Mara, as águas da amargura, e logo depois, a Bíblia diz, Deus falou para Moisés: Moisés, eu simplesmente provei o meu povo aqui, a bênção está logo ali, pode caminhar. E Moisés caminhou com o povo. Quando chegou naquele lugar chamado Elim, diga Elim. Isso, chegou ali naquele lugar chamado Elim. Ali havia 12 fontes de água em pleno deserto e 70 palmeiras. Podia, se tivesse levado uma redezinha daquela, a coisa estava maravilhosa. Era sombra e água fresca. O povo chegou ali, tinha água fresca, tinha sombra, estava uma maravilha. A Bíblia diz assim: chegando ali, eles acamparam. Deu para você entender? Ali é o lugar da bênção. Elim está chegando na tua vida. O lugar do refrigério está chegando na tua vida. Ei, você não vai morrer nesse deserto. Deus está te levando para Elim, o lugar da bênção, o lugar da vitória. Deus vai preparar um banquete. Tu vai fazer o culto de ação de graça na tua casa. Vai levantar a bandeira da vitória. E vai mostrar para os teus vizinhos que Deus é Deus na tua vida. Vai mostrar para os irmãos da igreja que Deus é Deus. Vai mostrar para os teus parentes que o teu Deus vive, é fiel. Uma mesa no deserto. Uma mesa no deserto, Salmo 78, versículo 19, uma mesa no deserto, ali sombra e água fresca, eles acamparam, um sentou debaixo da palmeira, o outro deitou. Moisés, queremos ficar aqui, eu não quero sair daqui, aqui é o lugar da bênção, demorou tanto a chegar a vitória, é aqui que a gente quer ficar, mas não podia ficar porque não tinha terminado o deserto ainda, o deserto iria continuar, e nós temos que chegar no final do deserto. Moisés falou: pode levantar, a caminhada não terminou, a nossa bênção é a terra de Canaã, isso é só um refrigério. Existe muitas vezes na nossa vida, a gente recebe uma bênção e fala: Jesus, que bênção maravilhosa. Isso não é nada, meu querido, isso é só um refrigério, é uma mesa do deserto. A bênção vai ser bem maior, a bênção está lá na frente, vai ser coisa grande, vai ser coisa tremenda. Os teus inimigos vão ficar de boca aberta e vão dizer: como pode?
Só tem crente vitorioso nessa tarde aqui, porque Deus está contigo nesse deserto. Deus é fiel. Ei, irmão, eu estou sentindo uma glória aqui. Agora você vai falar igual o mineiro fala. Fala para o seu irmão assim: eita glória, ô trem bom. 5 minutos para terminar, porque daqui a pouco vai ter outro culto. Observa bem aqui, meu querido. Observa bem. O povo saiu de Elim. Moisés, que foi tirado das águas, passou pelas águas da perseguição naquele poço, passou pelas águas do juízo quando ele feriu o rio Nilo, passou pelas águas dos obstáculos quando atravessou o Mar Vermelho, passou pelas águas da provação quando chegou em Mara. Agora Moisés vai caminhando mais à frente e chega nas águas de Elim, as águas do refrigério, as águas da bênção, as águas da vitória. Agora Moisés sai dali e vai mais na frente, quando o povo novamente está com sede. O problema é água. Moisés deve ter pensado: meu Deus, eu fui tirado das águas, mas eu estou o tempo todo nas águas, e daqui a pouco o povo quer água novamente. E Moisés ficou nervoso, ficou irado. Irmão, às vezes a coisa fica esquisita, porque tem crentes que tiram a paciência do pastor. Moisés não aguentava mais aquele povo, e Moisés pega a vara e pá, quer água, povo rebelde, pá, pá, e dá 2 pancadas na rocha, e a rocha começa a jorrar água. A Bíblia diz no 1 Coríntios capítulo 10 que a rocha era Cristo, e o povo começa a beber água, e Deus diz: Moisés, a partir de agora, por causa dessa tua atitude, tu não vai mais entrar na terra. O povo vai entrar, mas tu não vai entrar. Irmão, a minha esposa às vezes falava: eu não entendo por que Deus fez isso. Moisés foi tão bom. Por que por causa dessa atitude Deus não permitiu que ele entrasse na terra? Mas observa bem, ali, naquele lugar onde Moisés feriu as águas, Deus falou com ele: sobe no monte. E ele subiu, ele ficou orando: Senhor, eu quero entrar na terra, eu quero entrar na terra, eu quero entrar na terra, eu quero. O Senhor falou: não fala mais disso, tu não vai entrar. E a Bíblia diz que Deus recolheu Moisés ali. Mas foi justamente naquele dia que Moisés foi tirado das águas da perturbação, das águas da murmuração, das águas do sofrimento, das águas dos problemas, das águas da provação, das águas das dificuldades. Foi naquele dia, porque quando a gente for para o céu, acabou todo o sofrimento, acabou todo o problema, acabou toda a luta, acabou toda a prova. Deus vai nos livrar das águas do mar dessa vida. E Moisés foi levado para o céu. Mas o interessante é que Moisés entrou na terra de Canaã. Pastor, peraí, ele entrou ou não entrou? Entrou. 2000 anos depois, Moisés tinha feito 2 orações insistentes a Deus. Uma foi que ele queria entrar na terra. E a segunda oração que Moisés fez insistente para Deus está lá em Êxodo 33, versículo 18. Rogo-te que me mostre a tua glória. Ele queria ver a face. Deus falou: ninguém viu a minha face e viveu. Essas 2 orações Deus não respondeu na hora. Respondeu 2000 anos depois. Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe no monte da transfiguração. E quando chega em cima do monte, uma nuvem luminosa baixa em cima daquele monte. Jesus começa a se transformar. A Bíblia diz que a veste dele ficou branca como essa lâmpada fluorescente, o seu rosto como o sol. Pedro começou a tremer as pernas. Daqui a pouco começa a descer um carro de fogo. Quem era? Moisés e Elias. Moisés pisou na terra ou não pisou? Moisés pisou na terra ou não pisou? Moisés pisou lá na terra e viu a face de Deus, porque Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é o próprio Deus. Deus respondeu a oração dele e Deus vai responder a tua oração. Vou ficar de pé aí em nome de Jesus. Irmão, eu estou sentindo uma glória aqui. Levante assim a sua mão. Pai querido e eterno Deus, eis aí o teu povo, a tua igreja, meu Pai. Eis aí quantos entraram aqui, ó Pai, passando por dificuldades, por luta, por provação. Mas o Senhor é Deus nos céus e é Deus na terra. Começa abrindo porta onde não tem porta, caminho onde não tem caminho, meu Pai. Começa a jogar por terra toda barreira, meu Pai. Começa a trabalhar dentro de cada lar, dentro de cada família, meu Pai. Olha aí o teu filho, a tua filha que está com uma dificuldade, não consegue atravessar, meu Pai. Abre, meu Pai. Abre caminho, meu Pai. Vai levando o teu filho, a tua filha, vai abençoando. Aleluias, aleluias. É isso que Deus quer fazer, quer te abençoar hoje. Pastor, como é que eu faço para receber essa vitória? Alguns passos fundamentais. O primeiro passo é você estar diante de Deus, querendo viver uma vida com Ele. E eu quero te dar essa oportunidade.
para você dar esse primeiro passo hoje. E o segundo passo, pastor, qual é? Confiar. Você deu o primeiro passo, ficou ali junto com Deus. Segundo passo, confiar naquilo que Ele vai fazer. Pastor, mas eu não sei como Ele vai fazer. Não importa, Deus vai fazer. Como vai ser, eu não sei. De que jeito a coisa vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que Deus vai fazer. Então eu tenho que confiar. Como o pastor falou aqui, Moisés orou. Passou 2000 anos. Quem quer esperar 2000 anos aqui por uma resposta? Ninguém quer. 2000 anos é muita coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fez. Deus faz. E o que Ele faz é o melhor. Porque toda a descendência de Moisés só entrou na terra porque Moisés, o corpo dele desapareceu. Senão ia todo mundo idolatrar Moisés. Então Deus faz o que é